Você sabe como escolher o computador ou notebook ideal para a sua finalidade, para o que você precisa utilizar? Ou montar aquele computador gamer dos sonhos, escolher as peças perfeitas para o seu setup perfeito? Se você não sabe, então você está no vídeo certo. Hoje eu vou te ensinar a como escolher ou montar o seu computador conforme a sua necessidade para que ele rode exatamente o que você precisa, sem frustrações e sem problemas. Ou você mesmo gostaria de comprar as peças do seu computador e você mesmo montar ele, talvez, né? Primeiramente, precisamos saber para qual finalidade vai ser o equipamento. Se você vai usar ele para uso doméstico, né, que é uso do dia a dia, em casa, para pouca coisa, uma pesquisa, precisar uma receita, fazer um documento no Word, no Excel, no PowerPoint, coisas básicas. Ou se você quer para trabalho ou estudo, né, aí você já precisa de um computador um pouco mais robusto, às vezes, para utilizar mais arquivos, abrir mais coisas ao mesmo tempo. Ou talvez para gamer ou edição, né? Ou até mesmo para você que é arquiteto ou engenheiro, precisa fazer renderização, entra nesse quesito para edição, mais ou menos as mesmas configurações. E também temos a linha corporativa, né? Que seria mais para uso de empresas como desktop para caixa ou para caixa rápido, caixa de autoatendimento ou servidores, né? Se você tem uma empresa, você gostaria de montar um servidor ideal para a sua empresa, para a necessidade da sua empresa, deixe no comentário. Eu gostaria de montar um servidor perfeito para minha empresa para ele durar 4, 5, 10 anos sem me incomodar. A gente faz isso para você. Mas antes de começarmos a escolher o computador, a gente precisa entender um pouquinho como funciona cada peça. Para que serve? Como que você vai comprar um computador se você não sabe o que o processador faz, o que a memória faz, placa-mãe, placa de vídeo, etc. Então precisamos entender um pouquinho mais esse contexto. Vamos começar falando das peças principais. As 3 peças principais de um computador são o processador, placa-mãe e memória. Esses 3 já definem muito do seu desempenho para que uso você vai dar a ele. Então, digamos assim que você vai usar para gamer, aí sim você vai colocar placa de vídeo, para edição também vai colocar placa de vídeo, mas os 3 primeiros são os 3 principais componentes que você deve escolher: processador, placa-mãe e memória. Em seguida, se você for usar para jogos, edição, placa de vídeo e etc. Outros equipamentos, outros periféricos como fonte, o gabinete, mouse, teclado, não implicam no desempenho do computador, tá? Então não precisa se atentar a isso, porque eles não vão mudar o desempenho ou agilidade. Já processador, placa-mãe, memória e a placa de vídeo, sim. Esses vão definir realmente como o seu computador vai trabalhar e se ele vai realmente fazer o que você precisa, sem travar, sem ficar aquela travação ou tela azul, né? Sem complicações para você. Então, definidas essas 3 categorias, a gente vamos entrar para as peças. Vamos começar com o processador ou CPU, Central de Processamento Única. Ou seja, o processador é o principal para determinar o desempenho do seu equipamento, seja notebook ou seja um computador de mesa ou computador gamer. Ele é o que vai definir totalmente o desempenho do seu computador, se ele vai ser rápido, se ele vai ser devagar, ele vai definir tudo isso. O processador, ele é considerado o cérebro do computador, né? Ele faz tudo, ele que vai fazer todos os cálculos para fazer todas as funções do computador. Porque o processador, ele é uma máquina de cálculo, ele faz cálculos por trás para resolver todos os problemas que você solicita para a máquina. Então ele faz tudo isso através de cálculos. E quanto maior o desempenho do processador, mais rápido a sua máquina vai ser, mais eficaz também para o seu dia a dia vai ser. Então, por isso que você tem que comprar o processador ideal para a sua realidade, para o que você vai desempenhar com o computador. Então, escolher um processador ideal é eficaz para isso. Resumindo, o processador é o responsável pelo processamento dos dados. Tudo que você vai fazer, ele é quem vai processar, né? Como diz processador, ele vai processar todos os dados que você jogar para a máquina, seja editar um documento, seja abrir um navegador, seja renderizar, seja fazer qualquer coisa, o processador vai estar fazendo a sua função.
Após o processador, temos a placa-mãe. A placa-mãe é fundamental. Eu vou te colocar para fora. Vai. A placa-mãe, embora muitas das pessoas pensem que o processador é o principal, sim, é o principal, mas a placa-mãe também tem que ser essencial para o computador, né? Pois ela interliga todos os outros componentes, como processador, com memória com placa de vídeo, a placa de vídeo liga para o monitor, liga os periféricos, ela vai interligar todos os componentes, né? Todos os circuitos, é nela que é feito. Então, sem ela, o computador não vai funcionar. Você vai precisar de todos esses componentes, processador, placa-mãe e memória, para poder efetivar o seu computador. Então, mas a placa-mãe, ela é essencial para o desempenho do computador. Se você for utilizar um computador para pouca coisa, né, para o uso doméstico, por exemplo, você pode pegar um processador mais de entrada, uma placa-mãe mais simples. Não precisa ser uma placa-mãe muito robusta. Já indo para o computador de estudo ou trabalho, você já precisa de uma placa-mãe já um pouco melhorzinha, né? A básica também já vai atender, então você não precisa estar pegando uma placa-mãe já muito robusta e cara. Já para gamer, você que vai usar para gamer ou edição, você vai precisar de uma placa-mãe mais robusta, né? Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso. Ela vai ter mais dissipador, mais para tirar o calor, né? Então elas vão ser maiores e vai ter um desempenho muito melhor. Então a placa-mãe é fundamental para qualquer tipo de computador. Então não se esqueça da placa-mãe também. Processador, placa-mãe e em seguida vem a memória. Para que serve a memória? A memória, vamos pensar como se fosse uma mesa, né? Uma mesa disposta ali e você tem várias coisas que você vai colocando na mesa. Você começa com a mesa vazia. Quando você liga o computador, ele vai estar vazio, não vai estar utilizando muita memória. A memória, ela serve para quanto mais arquivo você abrir, mais coisas você quer executar ao mesmo tempo, mais memória você precisa ter. Então, digamos que nessa mesa aqui eu vou abrir o Word, vou abrir o Excel, vou abrir o PowerPoint, vou abrir um navegador com várias abas, vou abrir o Explorer. Quanto mais coisa eu tiver aberta, mais memória ele vai utilizando. Então, você vai enchendo a mesa. Conforme você encher muito a mesa e você não tem muita memória, o que vai acontecer? O computador vai começar a ficar lento, vai travar. É isso que causa lentidão e travamento para quem usa muito o arquivo ao mesmo tempo e tem pouca memória. Então, a partir do momento que você começa a fechar esses aplicativos, né? Vou tirar o Excel, vou tirar o Word, vou tirar as coisas daqui, ele vai diminuindo, vai voltando, né, a memória para o estado de tamanho original dela, né? Então você volta a ter aquela memória para utilizar novamente. Então a memória RAM, é de Random Access Memory, memória de acesso rápido. Então ele vai utilizar somente para aqueles momentos. Quando você está com o arquivo aberto e utilizando, você está editando um Word, você está editando um documento, vai estar usando a memória. Você salvou aquele documento no HD, ele já não está mais utilizando a memória, porque ele já está salvo na unidade de armazenamento. Você fechou aquele arquivo, ele não vai estar ocupando espaço na memória. Então, quanto mais memória você tem, melhor. Mais arquivo você pode utilizar. Óbvio, dependendo de cada caso. A gente vai falar isso mais para frente. Hoje em dia, o mínimo que você deve ter é 8 GB de memória para os casos iniciantes. Tá? Antigamente era 4, agora já é 8. O mínimo que você tem que ter é 8 GB para você não se incomodar. Se você vai utilizar para as funções um pouco mais robustas, já vamos partir para 16 GB de memória. Tá? Mas vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Então falamos das 3 principais peças, processador, placa-mãe e memória, que é o conjunto que já dá vida ao computador, né? Pois sem a placa-mãe você não vai conseguir ligar nada, né? Você tem que ter a placa-mãe, processador e a memória. Então, primeiramente, quando você liga a placa-mãe, né, ela vai levar energia para todos os componentes. É nela que vai ligar a fonte de energia que vai alimentar todo o seu computador. Ela vai alimentar o processador, a memória, tudo que estiver conectado nela. É ela quem manda a energia para tudo.
Então, digamos que você, primeiro, quando você liga o computador, a primeira coisa que a placa vai fazer é ler o processador. Ela leu o processador, funcionou. Aqui, vamos pegar. Então, quando você liga o computador, a primeira coisa que ele vai acionar é o processador. Ele leu o processador, funcionou. Ele vai fazer o quê? Eu tô sem a memória aqui, né? Mas ele vai ler a memória. Leu a memória, ele vai passar o vídeo, né? No caso, essa placa-mãe tem vídeo embutido. Então, ele já vai ler o vídeo e vai passar a imagem e vai ligar o computador. Então, caso o computador não leia o processador, ele já não vai ligar. Se ele não lê a memória, ele já não vai ligar. Então, esse é geralmente o sintoma de computador quando não liga. A primeira coisa, energia, obviamente, se a fonte está funcionando, está alimentando. Segundo passo é processador. Terceiro passo é memória. Mas esse não é o caso do vídeo de hoje. Eu não vim te ensinar isso aqui hoje. Hoje vamos aprender os componentes para montar um computador perfeito, né? Então, a gente já conheceu o que o processador faz, né? Ele que dá todo o desempenho para o seu computador. Já conhecemos o que a placa-mãe faz, né? Se for uma placa mais simples, isso é uma placa básica. E o que uma memória faz, né? Que ela executa os programas temporariamente, fechou, ela já não usa mais. E aqui vai ter slot para placa de vídeo, placa PCI, que a gente vai falar logo mais para frente. Depois disso, a gente precisa de armazenamento. O que seria armazenamento? Um HD, né? Ou SSD, ou HDD. O HDD é o hard disk, que é o antigo, que se usava antigamente. Antigamente não, né? Ainda se usa. Mas hoje em dia, com o SSD, que é o Solid State Disk, ele é utilizado muito mais, porque o SSD ele é muito mais rápido do que o HD comum. O HD comum, ele tem uma leitura... Ele usa disco magnético, né, para fazer a leitura. Então ele vai ter tipo uma agulha, tipo não, né, tem uma agulha lá dentro que gira e faz a leitura no HD. Por isso que esses HDs são um pouco mais demorados, né, um pouco mais lento, mas eles têm uma capacidade maior de armazenamento. O SSD também tem, mas quanto mais armazenamento você precisa, mais caro ele vai ficando. Hoje em dia, geralmente a gente costuma montar um computador com SSD de 240 GB, que é para você instalar os programas, o Windows, o sistema operacional e tudo mais. E coloca um HD convencional para armazenar arquivo, como, por exemplo, um HD de 1 terabyte, que ele vai servir apenas para armazenar arquivo, fotos, vídeos, música e etc. E o SSD fica apenas com o sistema operacional e os programas para rodar mais rapidamente. Aí vai de cada caso, né? Tem que estar avaliando qual é a sua necessidade, como eu sempre falo. Conforme você precisa, né? Digamos que você não precisa usar um computador com muito armazenamento, você pode começar com SSD de 240 já é suficiente. Para uso doméstico, processador, placa-mãe, memória e SSD de 240 é suficiente. Então, o HD é para armazenar. Vai ter que ver a tua realidade conforme o que você precisa. Se vai usar de muito armazenamento ou pouco armazenamento. Mas você precisa ter isso no seu computador. Após isso, a gente vai para o gabinete. O gabinete é o quê? O gabinete é para proteger os componentes, né? Depois que ele é fechado, proteger eles de pó, poeira, sujeira e tudo mais. Mas mesmo assim, sempre entra, tá? Sempre que você for escolher um gabinete, escolha um gabinete perfeito para a sua situação, né? Você vai usar um uso doméstico, você pode pegar um gabinete pequeno, né? Mas você tem que cuidar sempre da circulação de ar lá dentro, para ele não esquentar e tudo mais. Então, eu recomendo sempre escolher um gabinete com tamanho razoável, que tenha uma circulação de ar perfeita dentro do computador. Após o gabinete, o que a gente precisa ter? Fonte de alimentação, né? PSU, fonte PSU. Ela quem vai alimentar todo o seu computador. Para um computador básico, do uso de dia a dia ou para trabalho ou para estudo, você pode utilizar uma fonte convencional, uma fonte comum de 240 watts ou até mesmo uma fonte já de 500 watts, conforme a necessidade do equipamento. Tá? A fonte, apesar de não mudar o desempenho do computador, ela não vai afetar o desempenho do seu computador, ela é necessário pegar uma que seja compatível com tudo que você precisa. Tá? Mas a fonte também é essencial para escolhermos o computador. Em sequência, nós temos a placa de vídeo.
A placa de vídeo é o que dá imagem, né? É o que dá vida ao computador. Ela que mostra tudo que você vê no monitor. Então a placa de vídeo é quem faz toda essa função. Nós temos as placas de vídeos on-board. No caso dessa placa aqui, né? Ó, ela tem a placa de vídeo on-board. Você pode utilizar off-board sem problema nenhum, mas essa aqui ela já tem on-board. Para utilizar essa placa on-board, você vai precisar que o teu processador tenha placa de vídeo nele, que gere a imagem através do processador, né? Tem uns processador que tem. Então tem processador com vídeo e tem processador sem vídeo. Tá? Tem que ficar atento a isso quando você for comprar o seu processador, que a gente vai falar mais logo para frente. Aí no caso, algumas placas-mães, ela já vem com o próprio... Na placa-mãe já vem placa de vídeo, vai usar o dela, no chipset da placa-mãe. Daí não usa processador, mas a placa-mãe também tem. Aí vai depender de cada caso, né? Mas a maioria utiliza a placa de vídeo do processador para sair a imagem aqui e você vê tudo que você vê na sua tela. A placa de vídeo, sim, é essencial para o computador. Para computador básico, pode utilizar da placa de vídeo, da placa-mãe sem problema nenhum. No caso de computador gamer, aí você vai avaliar o que você vai jogar e ver qual placa de vídeo que tem no mercado é ideal para o seu uso. Porque nós temos diversas gamas, um monte de placa de vídeo no mercado, né? De várias marcas, NVIDIA, AMD, você tem que ver qual que vai ser melhor para o seu desempenho, e a gente vai falar sobre isso mais para frente. Além da placa de vídeo, nós vamos ter outros componentes, como o cooler, que é o que vai em cima do processador para resfriar ele. Você pode usar o water cooler, pode usar o wire cooler, que é o comum, que é um ventilador, ou o water cooler, que é com água, né? Resfriado, resfria bem mais. Seria para uso de computador games ou edição. Para computador básico não há necessidade, pode usar o cooler comum mesmo. Aí nós temos a fan cooler, que é o cooler que você coloca no computador para ajudar no resfriamento, para ele fazer a circulação de ar dentro do gabinete. Então é importante isso também, né, dependendo de cada caso. Nós temos placa de rede off-board, e no caso, se queimar a placa de rede on-board, você vai colocar uma off-board nos slots PCI ou PCIe, né? Essa placa-mãe aqui não tem PCIe ainda, que é o modelo mais antigo, né? Mas as novas têm o PCIe e o PCI normal. Você pode colocar vários componentes nesses PCI, como placa de som, placa de captura, entre outros, que são as placas adicionais, que nós chamamos de placa off-board. Como eu estava falando, né? Digamos que a placa de rede do teu computador queimou. O que faz? Coloca uma off-board e você não precisa trocar a placa-mãe, você não perde a placa-mãe, então ela já tem essa função. Então, antes de você comprar uma placa-mãe, é ideal ver todas as funções. Eu vou falar um pouco disso um pouco mais pra frente. Agora que conhecemos um pouco de cada peça, vamos ver porque a compatibilidade de hardware é importante na hora de escolher um equipamento. Seja ele já montado, você vai comprar ele lá pronto, ou você vai escolher as peças para você montar ou para outro terceiro montar para você. Você pode escolher levar para alguém montar, alguém da sua confiança montar o computador para você, ou você pode você mesmo montar. Os componentes compatíveis são projetados para trabalharem juntos, em conjunto, o que leva a um desempenho mais eficiente e um resultado do sistema mais rápido e responsivo. Ao escolher componentes compatíveis, você economiza tempo e dinheiro, evitando de comprar equipamentos que sejam incompatíveis entre si. Então, antes de fazer qualquer compra, faça uma lista de tudo que você vai precisar, de cada componente: processador, placa-mãe, memória, fonte, gabinete, placa de vídeo, se você for utilizar, entre outros. Então, veja qual é a sua necessidade, então, para que você vai utilizar. Consulte as especificações da placa-mãe para ver quantos slots ela tem de memória, quantas memórias você vai poder pôr, quantos slots para placa de vídeo ela tem, se você quer trabalhar com mais placa de vídeo além de uma, quantos slots PCI ela tem, quantos slots SATA ela tem. Você pesquisa tudo isso no site do fabricante, vai ter tudo que a placa-mãe tem, quanto de memória ela suporta, se ela tem M2, qual tipo você precisa comprar. Então tudo isso você encontra nos sites dos fabricantes. Verifique a alimentação elétrica, certifique-se de que vai suprir sua necessidade. Então vamos começar com o computador básico, aquele computador para você usar em casa, os domésticos. Você não vai utilizar tanto assim, mas uma emergência para ter ali para o dia a dia.
Você pode começar com um processador de entrada, como o Pentium Gold ou o Atom da AMD. São processadores básicos, que não precisam não vão executar tarefas muito robustas. Uso básico do dia a dia. Placa-mãe também pode ser uma placa-mãe de entrada, placa-mãe não precisa ter tantos recursos, né, porque é para uso do dia a dia. Memória, no mínimo 8 GB, como eu falei, tá? No mínimo sempre vai ser isso, não mais, não menos, né? Mais pode ser, não tem problema, mas não menos. E partindo desse computador, vamos falar do de estudo e o de trabalho, que seria mais ou menos já um pouquinho mais avançado que o doméstico. Então, o que você vai precisar? Pode pegar um processador já um pouco melhor, por exemplo, um i3, né? Dependendo para que trabalho você vai utilizar, para que tipo de estudo você utiliza, então você já pode estar pegando um i3 ou até um i5, né? Dependendo qual é o tipo de trabalho que você faz, técnico de segurança ou qualquer outra função, né, que você vai utilizar o computador. Aí, então, nesses casos, a gente pode pegar o i3 ou o i5 da Intel, né, que já vai ser o i5, já vai ser para um caso que precisa um pouco mais de processamento, ou a AMD Ryzen 3 ou Ryzen 5 também, dependendo do seu uso. Eu não vou usar, Rafael, eu não vou usar tanto assim. Vai com o i3, tá? Você não vai se arrepender. Começa com o i3, com 8 a 16 GB de memória. Placa-mãe, uma placa-mãe boa, pesquise uma placa-mãe que seja satisfatória. Placa de vídeo não há necessidade, porque você não vai usar, né, para jogos ou coisa que precisam de uma placa de vídeo dedicada. Pode utilizar a própria placa-mãe, então você vai comprar um computador com um preço mais de mercado, né? Um pouco mais que caiba no seu bolso. Partindo daí, a gente vai para o computador para gamer ou edição. Aí sim, se você for comprar um computador gamer ou edição, aí você tem que prestar muito mais atenção. O que eu recomendo? Entre no site do jogo que você quer jogar, dos jogos que você pretende jogar, ou do programa que você pretende utilizar. Por exemplo, eu vou precisar usar AutoCAD, eu vou precisar usar SketchUp, eu vou usar programa para renderizar. No site do fabricante vai ter lá opções mínimas e opções recomendadas. Lá você vai ler tudo o que precisa, qual processador ele está te indicando, qual placa-mãe ele não vai indicar, mas você vai, agora que você conhece, você sabe que tem que ter uma placa-mãe boa, você vai pesquisar sobre essa placa-mãe antes também. Memória, quanto de memória precisa usar, placa de vídeo. Então, eu sempre recomendo montar conforme o recomendado para você não se incomodar. E se você quer um computador que dure já mais tempo, já pega um pouco melhor, né, do que está indicando lá, para você não se incomodar tão cedo. Tá? Então lá está dizendo para pegar um i5 geração 5 em diante. Você já pega o i5 geração 10, 12, 14, né, que é uma das gerações mais recentes que tem. Então cada caso é um caso, né? Mas quando eu vendo para os meus clientes, eu sento com o cliente, eu analiso tudo isso para ele e eu trago o melhor orçamento para ele, né? Eu sempre trago mais de uma opção. A opção mínima para ele saber a diferença e a opção recomendada já para durar bem mais tempo do que a mínima, né? Aí vai do bolso de cada um. Então eu sempre sento e faço essa análise com o meu cliente. Eu sempre indico as melhores opções e eles ficam muito satisfeitos, pois o computador faz exatamente o que eles precisavam. Então tenho certeza que você também vai conseguir montar o computador perfeito para você, que vai atender a sua realidade, a sua expectativa, vai fazer a função que ele tem que fazer para você. Com essas dicas, tenho certeza que você vai saber escolher um bom processador, uma boa placa-mãe, uma boa memória e ter um computador com o desempenho que você necessita. Então é isso. Se você é novo no canal, se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, deixa um like, se inscreva no canal, deixe um comentário do que você achou desse vídeo, o que mais você gostaria de ver por aqui, né? E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Alt F4.